Olá, meu nome é Antônio, eu sou formado pelo curso de Engenharia Química daqui da UFSCar, iniciei meus estudos em 1989 e terminei minha graduação em 1993. Então, para contar um pouquinho para vocês como que era, né, o curso naquela época e tentar mostrar, salientando, puxando algumas diferenças que nós tínhamos daquela época, final da década de 80, início da década de 90, com os dias atuais. Acho que um dos pontos importantes a ressaltar é que o curso de Engenharia Química ele oferecia 30 vagas anuais naquela época, em 1989, então as turmas eram menores. A universidade também, né, nós não tínhamos o que hoje é a área da biblioteca comunitária, ou seja, o prédio da Engenharia Química estava no limite, né, na área norte do campus, ou seja, seguindo ao norte não tínhamos mais nada. Então tínhamos o prédio da Engenharia Química, Engenharia de Produção, Engenharia de Materiais. E iríamos ter a computação, a física e o restaurante universitário, descendo no sentido ao lago, né? E aquela época também um ponto interessante é a questão de deslocamento na universidade. Nós tínhamos ônibus que chegavam até a área norte pela manhã, entre 7h30 e 8 horas da manhã. Alguns ônibus chegavam até a área norte, a maioria parava na área sul. Depois íamos ter novamente transporte por volta de 11h30, meio-dia. Depois novamente às 14, perto das 14 horas, e ao final do dia, às 18, 17h30, 18. Quer dizer, naquela época, se você tivesse uma aula das 8 às 10 e entre 10 e meio-dia não tivesse aula, ou você se deslocava da área norte, a maioria das aulas nossas, minhas, né, da minha turma, era concentrada no departamento de Química, onde estão os laboratórios de Química hoje, que é um conjunto de salas de aulas, estão os laboratórios de pesquisa, né? Alguns dos laboratórios de pesquisa, ou você descia a pé até a biblioteca, que era localizada na área sul do campus, ou subia até o ponto de ônibus lá na entrada da UFSCar para pegar um circular por volta de 10 horas, que era o horário que passava, para poder retornar para a cidade, para o centro da cidade. Bom, esse era um ponto interessante daquela época, né? O outro ponto que nós tivemos mudança, hoje a facilidade de deslocamento, né, interna aqui no campus é muito, se desloca de uma forma muito mais fácil, né? Outro ponto que eu vi uma evolução muito grande também é a questão computacional, né? Os computadores, a minha turma que entrou em 89 foi a primeira turma que pegou um computador que usava disquete, mas não um disquete que talvez vocês conheçam, um dos disquetes de 8 polegadas, com uma capacidade de armazenamento bem baixa, né? E a turma anterior, de 88, ainda trabalhou com os cartões perfurados, programava-se em Fortran, em computadores que da época eram, né, computadores, digamos, top, né, porque ninguém tinha computador em casa, não se existia e-mail, não se existia a internet naquela época, estava talvez nos Estados Unidos começando alguma coisa como redes na área militar, né? A gente tinha um curso, a primeira disciplina nossa era um curso de programação em Fortran, eu não me recordo exatamente o nome da disciplina, era programação estruturada e algoritmos, programação e algoritmos estruturados, usando programação Fortran. E foi interessante porque ao longo dos anos, ou seja, de 89 a 93, nós tivemos uma evolução muito grande dos computadores, passando pelos XT, depois pelos computadores ATs, e aí foi seguindo a evolução. Os disquetes reduziram para aqueles disquetes de 5,5, depois para aqueles menores, que cabiam 1.44, acho que era mega, acho que não era mega, não me recordo qual que era a capacidade deles, né? Bom, um ponto a tentar lembrar aqui um pouco, que seria acho que interessante contar um pouco para vocês, seria com relação à matriz curricular, que na época a gente chamava de grade, mas hoje a gente chama-se de matriz curricular, né? Na época, as nossas disciplinas, a gente tinha o primeiro e o segundo ano
praticamente somente disciplinas básicas, a gente só tinha os cálculos oferecidos pela matemática, disciplinas de química e física, a disciplina de programação em Fortran. Então, durante 2 anos e meio do curso, o aluno só tinha contato com essas básicas. E ele ia começar a saber o que é engenharia química e ter o contato com os professores do curso no quinto semestre, que é na metade do curso, né? Que era a disciplina de princípios dos processos químicos. Foi a primeira disciplina que o aluno chegava então à engenharia química e ia saber o que era engenharia química, o que o engenheiro químico, com o que ele trabalhava, o que ele fazia, né? Que é a contabilidade de massa, são os balanços de massa, os balanços de energia, né? Nós tivemos ao longo dos anos uma evolução, algumas reformas curriculares, né? E hoje o currículo já não é dessa forma, ou seja, o aluno chega e ele já tem no primeiro semestre contato com um docente da engenharia química, que vai ministrar a disciplina de introdução à engenharia química. Depois ele vai ter, ao terceiro semestre, a disciplina de balanços de massa e energia, que era a antiga disciplina chamada Princípio dos Processos Químicos, que foi renomeada para balanços de massa e energia, ou seja, ele já tem um contato inicial, né, com as disciplinas do curso, né, para saber o que ele vai encontrar pela frente do seu curso. Na minha época, a gente descobria isso na metade do curso, então já tinha percorrido metade do caminho, né? Chegou lá na metade, opa, isso que é engenharia química, eu não esperava que era isso, então desisti, já tinha perdido metade do caminho, né? Então eu tinha que seguir. Hoje é diferente. E eu acho que a quantidade de informações também, né? Hoje você tem acesso à informação muito maior, quer dizer, o aluno que ingressa no curso, ele já tem acesso, a internet difunde muito isso, né? Naquela época a gente não tinha isso, então como é que ia saber o que era o curso de engenharia química? Tinha que comprar uma revista, procurar saber lá o que é engenharia química, onde tinha os cursos de engenharia química, onde o engenheiro químico atuava, né? Essa informação a gente ainda tinha, né? Buscava saber, quem buscasse saber, encontrava a informação, mas não como a gente tem hoje, né? Um acesso muito maior à informação. Bom, no tocante à formação básica, né, da engenharia química, as disciplinas de processo, as disciplinas que formam o núcleo da engenharia química, eu acho que, embora houve algumas alterações de local, né, de oferecimento, de semestre oferecido, elas continuaram da mesma forma, ou seja, o núcleo básico da engenharia química não mudou e sempre foi muito forte, que é uma característica, acho que, marcante aqui do curso da engenharia química da UFSCar, que é a consolidação, ou seja, essas disciplinas básicas, como elas são oferecidas, né, que dá um conhecimento assim sólido, bem aprofundado para os nossos alunos. E um diferencial que desde que eu entrei aqui em 89 são os laboratórios didáticos, né? Os kits didáticos que já existiam naquela época, então o departamento sempre foi muito forte nessa questão dos laboratórios didáticos, disciplinas experimentais da área de engenharia química, de operações unitárias, de fenômenos de transporte, né? Então esse é um dos diferenciais que aquela época já tinha e que continuou. Nós tivemos, claro, uma reorganização, por exemplo, disciplinas que eram de 6 créditos passaram a ser oferecidas como 4, separando os experimentos que antes faziam parte das disciplinas, criando-se uma disciplina de laboratório experimental com a parte prática, né, que deu um encadeamento melhor para o curso, né? Veio a teoria e depois a prática, antes de ver a prática, retomando alguns conceitos fundamentais daquilo que vai ser visto no laboratório, né? Isso é um ponto importante. E outra hoje é a questão do acesso a uma facilidade com a informática muito maior, o uso de simuladores, o uso de softwares aplicados no ensino da engenharia química, né? Então isso evoluiu bastante, porque naquela época não tinha como realmente utilizar essas ferramentas computacionais, porque os computadores estavam começando a se desenvolver, né? Então, computador pessoal, na minha época ninguém da minha turma tinha um laptop. Quando muito ao final do curso, um ou outro tinha um desktop em casa, né? E no departamento também eram poucos e
quando tinham, eram destinados inicialmente à pesquisa, porque eram recursos de pesquisa que conseguiram esses equipamentos. Aí, claro, com a evolução, né, a universidade foi investindo, criando seus laboratórios didáticos, de informática, né, e hoje a gente já observa que os alunos, a maioria tem seus próprios computadores pessoais e carregam isso para todo lado, né? Então o uso é muito mais intenso. Bom, ao longo desses anos, né, desde que eu ingressei aqui como aluno, né, do curso de Engenharia Química, depois percorri a minha vida acadêmica fazendo mestrado aqui também e o doutorado aqui, e no metade do doutorado eu ingressei como docente. Eu prestei o concurso em 1998, tive a felicidade de ser aprovado e passei a fazer parte do corpo docente dessa instituição e desse departamento. Então, ao longo do curso, um ponto acho que também importante que o curso passou foram algumas reformulações curriculares, que basicamente foram 4 que ocorreram, né? Nós tivemos uma em 1980, o curso foi criado, só para ter o histórico, em 1976, foi a criação do curso. Ele passou por uma primeira reformulação curricular em 1980, depois que foi um ajuste simplesmente de número de horas, com algumas disciplinas, alguns conteúdos. Em 84 nós tivemos a segunda reformulação curricular, mas acho que do meu ponto de vista a mais importante, mais profunda que nós tivemos foi a de 1998, que foi o ano que eu ingressei como docente, que foi a reformulação curricular que criou as disciplinas de desenvolvimento de processos químicos 1 e 2, e onde teve-se uma grande encadeamento de disciplinas, onde trouxe a disciplina de balanço de massa para o 3º semestre, onde nós tivemos o encadeamento de disciplinas que eram de 6 créditos passando a 4, os fenômenos de transporte, operações militares, criando seus laboratórios, as disciplinas práticas de laboratório. Então, esse é um marco dentro do curso, do meu ponto de vista, do curso de Engenharia Química. Teve uma grande mudança, e uma mudança, do meu ponto de vista, muito positiva, né? Que é buscar um encadeamento melhor e o estímulo ao aluno desenvolver, né, ligar os conhecimentos que ele vai vendo ao longo do curso e tentar trazer esses conhecimentos em disciplinas que a gente chama de aglutinadoras, que vão aglutinar esses conhecimentos e consolidar esses conhecimentos. O desenvolvimento de processos químicos 1 e 2 seria uma dessas disciplinas. Um dos pontos fortes que eu vejo ao longo de todos esses anos, desde a criação do curso de Engenharia Química até os dias atuais, é que esse curso aqui da UFSCar, ele sempre se manteve bastante fiel à sua estrutura, vamos dizer, o núcleo rígido do curso, né? As disciplinas fundamentais de formação da área de Engenharia Química, né? O curso, embora a gente tenha observado ao longo dos anos, né, tendências aí a abertura de cursos como engenharia de bioprocessos, engenharia de biosistemas, cursos que foram buscando formar profissionais muito especializados, o nosso curso procurou e procura hoje ainda formar um profissional competente na área de engenharia química, com sólidos conhecimentos da engenharia química e que é capaz, né, de atuar nos mais diversos campos, ou seja, um profissional capacitado a atuar na área de engenharia bioquímica, na área de controle ambiental, na área de secagem, na área de pesquisas em biomassas, produção de novos combustíveis renováveis, né? Então esse aspecto que eu acho um ponto importante, que nós conseguimos manter isso. Claro que é importante sempre estar buscando, né, complementar isso, e nós tivemos. Tanto que nós temos aqui o programa de formação de recursos humanos da ANP, que o professor Mansur coordena, né? Que aí cria-se um conjunto de disciplinas, algumas disciplinas optativas, eletivas, onde os alunos podem estar fazendo e vão ter uma complementação na sua formação na área de biocombustíveis, produção de bioetanol, etanol de primeira e de segunda geração, biodiesel, enfim, caminhando para esse lado, né? Isso eu acho que é um aspecto importante do nosso curso que nós mantivemos, né?
Outro ponto importante que o nosso curso contribuiu, né, docentes daqui do curso de Engenharia Química contribuíram bastante, foi para, não sei se todos sabem, mas devem conhecer, o curso de Engenharia Ambiental à distância, na modalidade à distância, o curso de Tecnologia Sucroalcooleira, né? Foram 2 cursos montados dentro do programa da Universidade Aberta do Brasil, um projeto, né, da CAPES, do MEC, que você teve a participação muito grande, né, forte, de docentes do Departamento de Engenharia Química, na sua criação e ao longo da sua existência desses cursos. Então, aí são cursos já com uma forma diferente, são cursos não presenciais, são cursos à distância, semipresenciais, no sentido que os alunos desses cursos fazem as provas num polo que tem suporte, então, curso distribuído em estrutura de polos, né? E que usa essencialmente ferramentas de ensino à distância, as ferramentas novas, com suporte a informática como suporte no ensino, né? Então, isso é algo que eu vejo que o nosso curso deve, ao longo dos anos, absorver um pouco mais, né? Esses recursos de ensino à distância, né? De ferramentas computacionais para ensino à distância, né? Incorporar alguma coisa nos nossos cursos. Não sei exatamente como, né? Já teve algumas discussões nisso, né? De tentar algumas disciplinas viabilizar parte dela ou sua totalidade ser oferecida na modalidade à distância, né? Remotamente, com suporte de ambientes computacionais como a Universidade provê hoje, que é um ambiente virtual de aprendizagem, onde muitas disciplinas presenciais do nosso curso, inclusive as disciplinas que eu ministro, tem nessa plataforma os materiais disponibilizados, listas de exercícios, né? A comunicação entre o docente, entre o professor e os alunos é feita por lá, divulgação de notas, né? Hoje eu não afixo mais nota há muito tempo em quadros, então a gente informa o aluno da sua nota por esse ambiente, né? Ele recebe a nota dele, agendamos, marcamos horários para fazer revisão de prova, comunicamos toda a comunicação da disciplina, ou era em sala de aula ou usando esse ambiente, né? Então acho que isso, com o tempo, né, a tendência é se usar cada vez mais, e acho que nós devemos caminhar, porque a última reformulação curricular foi de 2005, né? Nós tivemos a grande em 98, a quarta em 2005, ou quinta, agora tem que fazer as contas das reformulações, né? E 2005 para 2016 já temos 11 anos, né? Então, em algum momento, eu acho que é importante o conjunto de docentes, os alunos, né, que são a parte mais importante do curso, se reunirem, conversarem e começar a articulação de alguma reforma curricular para adequar o curso, trazer novamente uma situação que nós temos mais atual, né, de recurso computacional. Não que o núcleo, não que a estrutura do nosso curso esteja ruim, eu acho que a estrutura básica dele, ela é perfeita, ela segue, ou seja, os fundamentos não vão mudar, então não adianta a gente querer fazer algo diferente, que os fundamentos, pelo transporte, as operações unitárias, os balões de massa e energia não vão mudar. A forma, sim, de apresentar eles pode ser modificada, né? A estrutura de algumas disciplinas, o encadeamento, a forma de oferta de algumas disciplinas, mas tem coisas que, do meu ponto de vista, fazer uma prática no laboratório, acho que é importante, né? Tomar contato com alguma prática que possa ser feita à distância, se isso for possível, e é possível, né? Nós já mostramos que a necessidade de simplesmente manter toda a estrutura montada para permitir isso. Isso também é interessante, né? Usar o acesso, por exemplo, acesso remoto a experimentos. Nós temos um experimento no laboratório que vocês fazem, que é o de transferência de calor nas aletas, experimento de aletas. Mas ele é rápido. É um experimento que pode ser feito remotamente, acessado remotamente. Então é um experimento bastante interessante para a gente ter um contato, ou seja, fazer remotamente o experimento, levantar os dados, depois conhecer o experimento no laboratório. Não todos os experimentos, mas alguns, né? Ver que é possível você, à distância, controlar aquele experimento, obter os seus dados à distância, trabalhar esses dados experimentais, tratar, né?
Isso já é possível, tem muitas indústrias que fazem isso, disponibilizam, né? Então, os seus gerentes, os seus engenheiros de processo conseguem ter acesso remotamente a planta, a dados da planta, né? Em tempo real, né? Claro, com toda a segurança, né? Necessária. Os pontos importantes, pensando no futuro, né? Então, o curso de Engenharia Química está completando seus 40 anos. Então, se a gente for, meu ponto de vista, pensando no futuro, energia é um ponto que vai ser um problema, né? Ou seja, a questão energética, então, a busca por combustíveis renováveis, né? Fontes de energias renováveis, o uso de fontes de energias renováveis, né? Não só os biocombustíveis, mas outras fontes limpas, porque o petróleo, os combustíveis não renováveis, eles vão ter um fim. Então esse ponto, né, é um ponto, acho que, importante, é um ponto a se buscar, né, e o departamento, o curso na área de, tanto na graduação, o programa de recursos humanos patrocinado aí pela ANP, e nas pesquisas, né, desenvolvidas aqui no departamento, do qual eu faço parte também, desenvolvo na área de biocombustíveis, de etanol de primeira e de segunda geração, acho que é uma temática importante. Você desenvolver a tecnologia, ter essa tecnologia é uma coisa importante, né? Então, ter o conhecimento, o domínio dessa tecnologia para o uso no futuro. Então, a parte de energia eu acho que é um ponto importante. O outro é a informática, né? O conhecimento da informática, o uso de recursos computacionais está sempre à frente nessa questão. É um ponto também importante, estar atento para as novas tecnologias de informática voltadas não só para o ensino, mas para o projeto de equipamentos, que nós temos os simuladores, que o curso utiliza já, né? Tem a licença de alguns simuladores. Não só os comerciais, mas também olhar para os simuladores. Nós temos bons simuladores e softwares não comerciais, né, para uso no ensino de graduação e eventualmente também na formação dos alunos de pós-graduação, que o departamento tem também um programa de pós-graduação vinculado, né, a ele, né. E ambos, né, tanto o curso de Engenharia Química foi e né, há muito tempo 5 estrelas, né, são cursos reconhecidos os melhores cursos do Brasil, e a pós-graduação também, né? Então, hoje atualmente ainda nível 7 pela pós, classificado pela CAPES, né? Pós é nível 7, que dá um caráter internacional para o curso. Acho que são uns pontos aí de destaque, né, daqui.